Neste domingo, mais um domingo do Advento, ou seja, mais um momento de parada para a gente se preparar para o Natal, nós lemos o Evangelho de Lucas, capítulo 1, de 26 a 38, que é a famosa Anunciação. É o momento em que o anjo Gabriel visita Maria e apresenta a Maria a proposta dela ser mãe do Salvador, ser mãe de Jesus. E aqui, nesse Evangelho, é muito importante nós prestarmos atenção na postura de Maria. E a postura de Maria deve ser um exemplo para nós cristãos. Então, quando o anjo aparece a Maria, Maria não fica extasiada, Maria não entra em êxtase, Maria não entra em transe. Não, Maria fica assustada e ela fica precavida. Ela, em primeiro lugar, ela se assusta com aquela aparição divina. E ela fica então com o pé na frente e o outro atrás. E aí o anjo a acalma, a tranquiliza, dizendo que ela tem assim, a presença de Deus e Deus a estima muito, não é? Mas essa é a primeira postura de Maria, a postura de desconfiança, não é? De medo, de precaução. Não é? Maria não se entrega facilmente a uma visão, mas ela olha essa visão com olhos desconfiados. E depois então, o anjo, depois de acalmá-la, o anjo coloca a proposta a Maria, de que ela será a mãe do Salvador. E aqui vem a segunda postura de Maria. Maria não aceita simplesmente. Ela poderia imediatamente aceitar a proposta e dizer assim: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Porque afinal de contas ela está sendo privilegiada. E ela, ao invés de aceitar simplesmente, ela questiona: mas como é que isso vai acontecer se eu não conheço homem algum? Ou seja, se eu ainda sou virgem, se eu não deitei com homem nenhum, como é que isso vai acontecer? Então ela quer entender, ela quer compreender esse fato que acontecerá na sua vida. Então ela não se entrega a Deus facilmente. Ela primeiro quer compreender o que acontece o que vai acontecer com ela. E o anjo explica. Aí explica que para Deus nada é impossível. E cita o caso de Isabel. E aí sim, convencida de todo o processo e entendendo todo o processo, é que Maria vai então se entregar na mão de Deus. E aí sim ela diz: olha, ela diz o seu sim a Deus: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Mas ela só se entrega como escrava do Senhor a partir do momento que ela entende o que irá acontecer com ela. Então essas três posturas, a postura de precaução, de desconfiança, não é? A postura uma postura um pouco ascética, não é? E de certo medo, certo receio, não é? A postura de crítica, de querer entender, querer compreender, e a postura de, depois de ter compreendido, de entrega total, não é a postura de Maria na Anunciação, que deve ser naturalmente a nossa postura. Diante dos fatos e acontecimentos da vida, nós temos que enxergar as coisas com uma certa precaução e com um certo espanto, com um certo medo também, não é? Com o pé na frente e o atrás. Nós não podemos simplesmente, diante dos fatos da vida, mergulhar nesses fatos como se eles fossem normais e como se eles fossem fatos que não têm a sua importância. Não, diante de qualquer fato da vida, eu preciso ter um pé na frente e outro atrás. Eu preciso prestar atenção, eu preciso saber que fato é esse. O que está acontecendo à minha frente, à minha volta. E muitas vezes nós passamos pelas coisas, pelas situações e deixamos elas acontecerem, e muitas vezes são chamados de Deus e nós não prestamos atenção a esses chamados de Deus. Nós não estamos atentos, nós não nos deixamos espantar por esses fatos, não nos deixamos chamar a atenção por esses fatos. Outra postura que nós temos, que nós não temos muitas vezes, que deveríamos ter, é a postura crítica, de procurar entender o que são esses fatos e como isso acontece. E hoje, infelizmente, as religiões cristãs, de um modo geral, não incentivam seus fiéis a pensarem criticamente, como Maria pensou criticamente.
Então Maria tem uma postura crítica, como nós deveríamos ter uma postura crítica, mesmo diante dos fatos chamados sagrados, mesmo diante dos fatos chamados divinos. Nós precisamos entender, a nossa fé não pode ser uma fé cega, ela precisa ser uma fé lúcida. E fé lúcida é uma fé que passa pelo entendimento humano. Nada pode ser impossível para o entendimento humano. O entendimento humano deve sempre acompanhar a nossa postura de fé. E quantas vezes nós entramos ingenuamente em movimentos, em filosofias, ou mesmo em preceitos religiosos da nossa religião, sem questionarmos, mas por quê? Por que eu tenho que fazer assim? Como será feito então? Como funcionará? E nós todos cristãos temos que questionar a tudo o que acontece. Seja preceitos religiosos, seja ou situações do nosso cotidiano, nós temos que procurar entender. Caso contrário, nós entramos numa postura de alienação. Então o cristão que é cristão é aquele que vai e questiona o seu padre, sim. É aquele que vai e questiona o seu pastor. É aquele que vai e questiona o seu político. É aquele que vai e questiona o seu governante. E assim por diante. Porque ele precisa entender como as coisas estão funcionando e devem funcionar. E aí depois sim, a partir do momento que eu estou convencido de que isso é uma postura correta, de que essa é uma situação que deve ser vivida, então eu devo me entregar de corpo e alma. Aí sim, a partir do momento que eu estou convencido de que a situação é justa, então eu devo ser homem suficiente, mulher suficiente para agarrar essa situação e ser radical aqui, ter uma postura realmente de firmeza, para que as coisas aconteçam. E foi o que Maria fez. Ela se entregou totalmente e é por isso que ela vai dar luz ao Salvador. É uma entrega total, radical. E Maria vai ser assim durante toda a sua vida. Se nós formos à cena de bodas de Caná, nós vamos ver que Maria, ela repara na situação, ela percebe que está faltando vinho, que isso vai ser uma vergonha para a família, ela chama seu filho e faz com que ele fique atento a isso. Como ela ficou atenta à falta de vinho, ela se deixou chamar a atenção por essa situação, ela tenta chamar a atenção do seu filho também. Mas Jesus diz, olha, não chegou a minha hora ainda. O que Maria faz? Simplesmente não ouve Jesus. Chama os servos e o coloca numa situação crítica, de resolver o problema. E ele resolve o problema, transformando água em vinho. Então Maria é uma pessoa crítica, é uma pessoa que se deixa chamar a atenção pelas situações, é uma pessoa que pensa e procura entender as situações e procura dar uma resposta concreta a elas. Esse é o nosso caminho. O caminho do cristão tem que ser esse. Então a fé do cristão não é uma fé ingênua, não é uma fé cega, mas é uma fé lúcida. E acima de tudo, por ser lúcida, é uma fé que leva a atos concretos. Uma fé que faz com que o verbo se torne carne. Ou seja, a palavra de Deus se torne carne em nós e possa ser vivida na sociedade. Então procure ser uma pessoa que presta atenção nos fatos e acontecimentos da sua vida. Procure entender realmente esses fatos, o que está por trás desses fatos. E, é claro, entendendo, procure tomar posturas que sejam justas, que sejam posturas que gerem uma vida nova e que faz com que a vida realmente possa se desenvolver. E é assim que você vai ter o menino Deus dentro do coração neste Natal.